Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumo da live do Baroni com o gestor de VGHF11, o Vedrossi, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E antes de começar, dois recados aqui. O primeiro, tem muita gente reclamando que o canal tá com muita pauta negativa, mas vou fazer o quê? Vou ficar tampando os olhos aqui para o que está acontecendo? Infelizmente tem muita pauta negativa porque tem muito gestor fazendo lambança. Então não tem muito o que fazer, né? E também já respondendo aqui a pergunta da capa que coloquei para já vocês de curiosidade, se o Baroni passou o pano para o Vedrossi, para o Vedrossi a Valora. E até que não, tá? Pensei que seria pior. Teve até um momento em que eu senti um cheirinho de pano quando o Baroni ele faz uma introdução falando da queda do rendimento que está relacionado com o IPCA mais alto que a gente teve há algum tempo atrás, lá em 2022, esses outros anos. E realmente a questão do IPCA é um fator que privilegiou bastante no passado fundo, quando ele pagou 15 centavos, 16 centavos, mas isso explica os rendimentos extraordinários lá no passado. Mas a questão é que em VGHF11 é a questão dos rendimentos muito ruins, né? Se tivesse pagando 9 centavos, 10 centavos, até que se aceitava, mas 7 centavos realmente é coisa que tá feia. Então, o Baroni quis que dá uma defesa pelo gestor, mas não apenas a queda do PCA que explica, que também faz explicação são as locações questionáveis que a Valora vem fazendo ultimamente. Ok, começando então o resumo do que teve na live. Nos primeiros minutos, o Baroni deu um espaço aqui para o gestor fazer as considerações. Ele fala sobre o mandato amplo dos hedge funds, de forma que o cotismo poderia estar achando ruim essas alocações em FOFs, né? No entanto, o que eu vejo muita gente reclamando não é que da diminuição da exposição de CRIs e do aumento em FIIs. Acho que boa parte dessas operações, não boa parte, mas que muitas dessas operações aconteceram com conflitos de interesses. Então, isso aqui realmente é um ponto bem negativo. E aqui ele fala que está vendo mais oportunidade nos FOFs e outros FIIs do que em CRIs, que também já é algo bem questionável, né? Porque com a NTNB aqui IPCA mais 7, o yield dos CRIs está uma loucura, né? Você consegue pegar aqui CRIs de IPCA mais 10 com risco muito sob controle. Então, estou vendo isso aí que ele está falando de uma oportunidade em FOFs, não. Ainda mais agora. Até que você estivesse falando disso aqui há um ano atrás, lá em fevereiro de 2025, janeiro de 2025, com compras no secundário, aí sim eu estaria defendendo ele, tá? De que realmente está compensando mais FOFs. Inclusive, há um ano atrás eu cheguei a fazer um vídeo analisando isso, para ver quais gestores estavam aproveitando aquela queda imensa que a gente teve no nosso mercado. Agora aqui vou dar uma olhada nos relatórios lá de um ano atrás para ver se o VGHF11 estava aproveitando tanto assim esses FOFs igual ele fala que está aproveitando agora. Pegando aqui o de janeiro de 2025. Aqui, janeiro de 2025, as movimentações. Vamos aqui nas compras de FIIs. Aqui, ó, FII, aquisição de FIIs, aquisição de unidades FIIs. Isso aqui é um fundo proprietário, menos mal. Eu tenho aqui Mauá Capital Logística FII, MCLO. Ancoragem no primário, aqui 15 milhões de reais. Isso aqui foi para socorrer aquele MCC11 lá dos imóveis da Casas Bahia. Agora eu vejo aqui, FIIs, outros, alocação 251 mil reais, nada. Aqui então, em janeiro ele deixou passar completamente. Vamos ver agora aqui no mês de fevereiro. Fevereiro também foi um excelente mês para se fazer aquisições. Ver aqui, movimentações de fevereiro de 2025. Não fez nenhuma movimentação em FIIs.
seja, deixou passar mais um mês excelente para se fazer aquisições. Deixa eu ver aqui pegar mais um mês apenas. Pegar aqui o de dezembro de 2024. Ah, aqui de compra de FIIs. Ah, aqui ele comprou. Esse aqui não é listado em bolsa. Comprou Core e BB G11, mesmo assim em pouca quantidade. Ou seja, está falando aqui que tem oportunidade em FIIs, mas o ano atrás mesmo ele ignorou completamente. E o que a gente pode ver, ele tinha dinheiro em caixa, né? Pegou aqui 65 milhões de CRI Elbor. Então, é que questionável isso aqui que ele está falando de para quem ainda aproveitar o, a compra dos FIIs. E com certeza vão utilizar como desculpa a questão da liquidez, mas no meio daquele desespero que estava há um ano atrás, mesmo alguém grandalhão como o VGHF11 comprando, conseguiria levar bastante coisa descontada, tá? Agora aqui eu vou falar aqui sobre um comentário da Regina aqui que teve na live deles. Ela fala o seguinte: acho que o GGF11 tem que ficar com CRI. Eu não gosto de FOF. É, então, ah, aqui quem me conhece sabe que eu não sou defensor do gestor, muito pelo contrário. Mas aqui você tem que estar ciente que você entra em um hedge fund, você não pode reclamar dele estar mudando a alocação, pois essa é a ideia de um hedge fund, né? Ele ter um mandato completamente livre. Então, novamente, que o problema não é o gestor ele está alocando em FIIs, mas alocando em FIIs com conflitos de interesse. Hedge fund vai ser isso daí mesmo, tá? Por exemplo, no da Manati, em Mana 11, também não estou muito satisfeito com a grande alocação que ele tem feito em corporação, desenvolvimento. Mas, enfim, eu não posso reclamar depois, né? Estou com hedge fund, não posso reclamar que ele está diminuindo a posição em crédito. Ok, prosseguindo aqui na live. Aos 18 minutos e 50, o Barão questiona sobre a alocação em FIIs da própria casa. E aqui já deu para ver que o Barone ficou bem desconfortável na resposta, tá? Não foi só eu que reparei isso, mas várias pessoas ficaram percebendo também que que o Barone ficou desconfortável. E aqui eles disseram o seguinte, que o VGF11 tem um limite de 20% de alocação e de que não possui duas taxas de administração sobre essas posições. O que na verdade é o básico, né? Mas isso aqui é um esquema velho. Ele entra aqui nessas ancoragens para dar um start no fundo, depois vende, ancora novamente e assim segue o ciclo. A Capitânia vem fazendo isso aqui em grandes proporções já há bastante tempo. É, aqui também ele teve um momento aqui nessa parte que ele achou ruim porque criticaram a alocação em Vegri 11, que o pessoal ficou associando a compra de Vegri 11 à queda no rendimento, e que o fundo começou a tomar bastante porrada. E vou mostrar aqui para vocês nos comentários. Teve muita gente aqui que achou ele muito arrogante, tá? E realmente o gestor ele aqui se mostrou bem arrogante mesmo. Teve até um que colocou aqui o seguinte: ótima entrevista, realmente, valora nunca mais. Então ficou bem evidente aqui a postura do gestor. Ok, continuando com a live. Em 25 minutos, ele, ao ser questionado aqui sobre a questão do fundo subordinado que eles entraram, deixa eu ver qual que é o nome mesmo. É um fundo de CRI subordinado. Ah, aqui o nome exato desse fundo. Uma alocação bem significativa, né? Foi aqui. Não, não, foi no mês passado. Foi aqui. Todo mês tem alguma coisa diferente, né? Foi. Cadê? Valora CRI pré-subordinado, uma alocação de quase 100 milhões de reais. Aqui o gestor ele fala que o investidor deveria estar agradecendo que o VGHF11 investiu no fundo setipado da gestora, por estar oferecendo aqui um produto diferenciado que os investidores não conseguiriam eh, por ser pessoa física. E aqui é um absurdo completo, né? Que é o seguinte, se as operações vão dar certo, eu não sei, mas que a Valora está saindo ganhando com isso aqui, com certeza eles estão.
E eles falam, falaram em determinado momento que mesmo se a VGHF11 não tivesse entrado, existiria um comprador de qualquer jeito. E aqui tenho minhas dúvidas, tá? Porque VGHF11 ele entrou na cota subordinada que proporciona proteção à série sênior desse fundo setipado com cara de renda fixa. E mesmo dúvidas teria outro institucional para pegar essas cotas subordinadas que estão aqui apenas para fornecer proteção para as cotas sêniores. Ok, em 35 minutos, o gestor ele é questionado sobre a ancoragem desse fundo aqui, ó, o BGRJ11. Aqui o gestor ele teve a coragem de falar que foi uma alocação como outra qualquer. Realmente o cara ele parece estar completamente fora aqui desantenado, né, do que os cotistas estão pensando. Ele falou que gosta do ativo desse Cidade Jardim. Realmente o ativo é bom. Mas o problema é que a gente fica na dúvida, né? Mesmo se o ativo for bom, se a compra for boa, mas é tanta transação com conflito de interesse que o cotista fica muito desconfortável com esse tipo de aquisição, né? E então realmente bem complicado. Pelo menos essa parte ele conhece que tiveram que vender Cidade Jardim à força, né, para resolver a alavancagem de Vegri 11. Ou seja, meio que de forma indireta ele reconhece que foi uma operação para salvar o fundo deles, o fundo de laje deles. Ok, em 43 minutos, o Barão leu sobre uma crítica do porquê eles não fazem compra no secundário. E aqui eles falam que é difícil de comprar pelo porte do fundo, o, o que para mim é uma lorota, tá? Porque RINV11, o hedge fund da Real Invest, já mostrou que isso é possível de fazer, comprar no mercado secundário. E um usuário do Clube FI, não sei se coloquei aqui a parte que o pessoal falou isso, mas ele reclama aqui da liquidez dos imobiliários, mas ele fala que difícil mesmo vai ser vender os 54 milhões de reais de BGRJ11 no fundo que acho que eles de 200 milhões de reais. Então, aí sim a liquidez vai pegar, né? Então, nessas horas não tem liquidez ruim. Para entrar aqui no fundo é, aqui em emissão primária para depois ter dificuldade de vender. Nessas horas você não se lembra da liquidez. Mas ok, aqui coloquei mais alguns textos aqui do pessoal revoltar no Clube FI, vou compartilhar com vocês. Aqui o DG376 diz o seguinte: o cara acha que está fazendo favor pro cotário. Aí eu não cobro dupla taxa de gestão das ancoragens da casa e é um monte de dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, Deus te valora. Aqui teve outra que o Du Vieira disse o seguinte: o fundo praticamente virou um FOF e depende de um possível mercado altista para melhorar. Tá parecendo que trouxe a tese de MGFF11 para dentro de VGHF11. Só que MGFF ficou anos esperando esse mercado altista até que não aguentou mais esperar e foi incorporado por aqui. Então, realmente, o pessoal tá batendo muito, muito mesmo aqui no fundo, viu? Enfim, realmente aqui a gestão Valor tem deixado muito a desejar, tá? Então é isso, sem muitas novidades aqui na live, basicamente um show de horrores, né? Não tinha como esperar algo diferente. Então é isso, peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.